vai conversar com o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Deixa eu pegar aqui as minhas informações, um minutinho. Olha, gente, deixa eu dar um recado também para vocês que estão nos acompanhando. Hoje eu não vou conseguir mostrar as fotos que vocês enviaram. A gente teve um probleminha com o programa de exibição aqui do Bom para Todos e a gente não vai conseguir rodar as fotos. Então, se vocês mandarem hoje as fotos, eu exibo no programa de amanhã, tá bom? Mas hoje a gente não vai conseguir. Peço desculpas desde já, tá bom? Deixa eu pegar aqui as informações sobre o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Hoje a nossa conversa é sobre a luta por terra, água e respeito. Olha só, em julho deste ano, agora de 2020, a comunidade remanescente de Quilombo Rio dos Macacos recebeu a titulação de 1/3 de suas terras. Essa terra fica na divisa entre os municípios de Salvador e Simões Filhos, na Bahia. Essa titulação de uma parte desse território tradicional foi uma conquista que veio depois de 5 décadas de conflito. Desde a construção da base naval de Aratu, isso na década de 1970, a Marinha do Brasil tenta expulsar os quilombolas que estão no local há séculos. A titulação, é claro, foi uma vitória, um alívio, mas essas 110 famílias enfrentam agora um outro desafio. Veja só. Os 98 hectares destinados à comunidade quilombola não incluem o acesso ao Rio dos Macacos. E essa água que a gente está vendo, inclusive, é essencial para a sobrevivência dessas pessoas que obtêm o seu sustento da agricultura, da criação de animais e da pesca. Agora, em meados de outubro, a Justiça catou um pedido da Marinha para proibir os quilombolas de acessarem as águas e a barragem que existe no local, e cujo uso era compartilhado até então. Esse despacho de reintegração de posse em favor da Marinha determina, veja bem, multa de R$1.000 por pessoa que for flagrada usando essa área de barragem e a água do rio. É absurdo. O conflito fundiário do Quilombo Rio dos Macacos é um exemplo dessa situação dos direitos quilombolas no país. O mês de novembro é esse em que o país, mais uma vez, concentra os esforços em lembrar, compreender e buscar caminhos de superação dessas profundas desigualdades que o racismo impõe à população negra. Nesse sentido, a gente entender o papel histórico dos quilombos como estratégia de resistência dessas pessoas negras é uma parte fundamental desse processo de reparação, de fato. Por isso, o Bom para Todos recebe hoje a Rosimeire dos Santos e a Olinda Oliveira, que são lideranças do Quilombo Rio dos Macacos. E a gente está também com a Aline Andrade, que é superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos, participa sempre aqui com a gente. E o Fundo Brasil vem apoiando essa luta por direitos de comunidades quilombolas pelo país, a exemplo do Rio dos Macacos. Pessoal, um prazer receber vocês todos aqui. Rose, Olinda, um prazer enorme ter vocês aqui para conversar com a gente. Aline, boa tarde, mais uma vez aqui com a gente. E eu queria começar perguntando para a dona Olinda, pedindo para ela contar para a gente um pouquinho essa história de luta do Quilombo Rio dos Macacos, como que a comunidade conseguiu essa titulação de terra depois de tantas décadas de luta, o que isso significou. Conta para a gente, dona Olinda, um prazer te receber. Boa tarde a todas. Muito obrigada pela oportunidade da gente conversar numa rede de televisão como a TVT. Meu nome é Olinda Oliveira, nascida e criada no Quilombo Rio dos Macacos, certo? Eu tenho 62 anos e o Quilombo é uma resistência antiga dos nossos antepassados, das nossas raízes, porque eram 3 fazendas, certo? E nessas 3 fazendas tinha os trabalhadores das terras, dos senhores de engenho, viu? Inclusive minha avó trabalhou na Fazenda Macaco como cozinheira da fazenda e na lavoura. E a Marinha, certo, entrou no Quilombo Rio dos Macacos depois de ter construído a base naval de Aratu. Então, ela expulsou a comunidade do Tororó, certo, que é uma comunidade quilombola também, onde Dona Fátima é uma das lideranças de lá. E depois de muito tempo, ela veio para a comunidade quilombola, Rio dos Macacos, e lá ela construiu uma barragem com o Rio dos Macacos, que é o Rio do Barroso, Rio da Prata, Rio de Guilhermina, Rio da Saúde,
construiu essa barragem com promessa de dar água para os bairros de Tubarão, Santo Tomé, Paripe e Piripiri. Naquela época não existia água encanada, essas coisas. Então, as águas eram tiradas desses rios em barril, certo? O meu avô era tropeiro de burro. Então, essas águas eram abastecidas para as casas, tiradas do rio. Então, quando a Marinha chegou, ela construiu a barragem e aí começou as proibições da gente pescar, certo? Então, a gente é uma comunidade de pescador, marisqueira, certo? E aí começou a confusão e a guerra. Então, em 71, a Marinha veio com tudo, ela expulsou mais de 150 famílias, certo? Para construir uma grande vila, que hoje é uma vila com 514 famílias, com todo conforto. E a gente fomos, os que foram embora não voltaram mais. E os que resistiram somos nós que ficamos lá, 110 famílias. E a conquista, certo, dos 98 hectares de terra para nós, uma conquista que foi com muito suor, com muita lágrima e sangue também, porque morreram pessoas, porque cada vez que a gente conseguia algo de importante para a comunidade, sempre morria um, certo? E aí a gente diz o que do quilombo? O quilombo hoje, ele estão numa situação difícil, de novo, feliz por os 98 hectares de terra, porém, esses 98 não tem água, não tem nascente de água. Todas as nascentes foram tiradas da gente, as casas e os terreiros, alguns foram derrubados pela Marinha, certo? Que é de matriz africana. Temos uma fonte, certo, antiga, tradicional, que é a fonte de Luzia, onde as pessoas deixavam suas oferendas, também como o Rio do Macaco, o Rio da Saúde, que foi transformado em barragem também, o local onde as pessoas deixavam suas oferendas, as gameleiras, certo, as mães gameleiras também. E hoje a gente se encontra assim, na situação que a gente não pode chegar perto do rio, porque uma juíza, no dia de domingo, fez uma liminar dizendo que os quilombolas do Rio do Macaco não podiam encostar mais para pescar, certo? E também a associação seria multada. Então, isso para nós é um absurdo, porque nem o ser humano vive sem água. A água é um direito universal de todo ser humano, certo? A gente tem uma convenção 69 que fala sobre os direitos das comunidades tradicionais e do direito à água. Então, a gente está vivendo assim, sem água, em uma plena pandemia, certo? E a Marinha, ela fez tudo isso de perversidade. Nós temos animais, temos os animais silvestres também que bebem água nessa barragem. Eles querem passar um muro, certo? Na barragem, certo? No rio, para que a gente não encoste. Como é que os animais vão beber essa água, os animais do mato e os animais domésticos que a gente cria, certo? Então, isso é desumanidade, isso é uma coisa assim muito doída para quem já viveu liberdade dentro de uma comunidade, que a gente ia para o mato tirar o cipó para fazer o balaio, tirar o dendê para fazer o dendê, e hoje as nossas áreas, certo, foram retiradas da gente, porque era um território de 301 hectares de terra, foi reduzido para 104 hectares de terra, e o que foi conquistado foi 98, tendo uma parte que é do Estado, que tem que ser ainda titulada. Então, a gente fica muito triste com essas coisas, feliz de um lado, porque foi uma grande vitória da gente ter conquistado esse 98, porque não é brincadeira uma questão com a Marinha do Brasil, que é o braço armado do país, certo? E triste porque a gente ficou sem água, nós estamos sem água, certo? E sem água ninguém vive. Viu? Água em direito universal está na... Sim, e você ainda pontua isso, que era um momento de pandemia da Covid-19, água é mais do que necessária nesse momento, então é quase que abusiva essa decisão de vocês não poderem ter contato ali com o rio. Agora eu queria que a Rose falasse um pouquinho também sobre essa situação, e
além de esse acesso à água estar proibido, vocês também não têm um acesso por estrada que não passe por essa área da Marinha, é isso? Fala um pouquinho para a gente. Boa tarde. Meu nome é Rosimeire, eu sou quilombola, sou trabalhadora rural e pescadora. A gente é uma das mulheres que luta para viver. Eu sou filha de uma mãe que teve 17 filhos, tratando os peixes do rio dos macacos, onde ela várias vezes teve trabalho de parto ali no rio e tratando os peixes para a gente sobreviver, né? Então, assim, retirar a água da comunidade é retirar nossas vidas. A gente não tem como sobreviver dentro do quilombo Rio dos Macacos. Nenhum ser vivo aqui na Terra sobrevive sem água, né? Então, assim, imagine vocês que estejam me escutando, se faltasse a água na torneira e não viesse nunca mais, como é que ia sobreviver? É a mesma coisa da gente do quilombo Rio dos Macacos. Então, assim, a nossa cultura com a água é uma cultura desde dos mais velhos. Então, não é só em questão do alimento, é em questão de religião também, aonde a gente tem a nossa força e aonde a gente vai descarrega todos os tipos de violência em questão do governo do Estado, em questão do governo municipal, o governo federal, que é a Força Armada do Brasil. Então, retirar a água é retirar nossas vidas, é nosso sangue. Hoje, a gente se encontra com muita gente doente na comunidade, onde a gente não tem o acesso, nem do lado de Dona Olinda, que nosso quilombo foi dividido. Isso foi uma morte para o nosso povo. O nosso quilombo foi dividido, uma parte fica do lado de Dona Olinda, a outra parte fica onde eu moro e a Vila Naval no meio, onde a gente tinha mais de 900 hectares. Resumiu para 301, os militares da Marinha de Guerra do Brasil fez a demarcação, retirou toda a área de água, onde ficou 104 demarcada, saiu no diário em 2015. Eu digo a vocês que não está sendo fácil para ninguém. Eu sou uma das famílias que eu perdi meu pai, perdi 2 irmãos com falta de socorro. Em 2015, foi assassinado 3 pessoas lá dentro. Uma das pessoas foi meu pai, porque quando a pessoa infarta, para todo mundo, acha que foi um infarto normal. Não foi. Meu pai foi torturado antes de infartar. Meu pai viu vários filhos dele sendo torturados, vários vizinhos sendo torturados. Teve e está tendo morte lá dentro que não está sendo investigado. E aí eu não vou dizer aqui quem foi, quem tem de dizer é a justiça. Então, assim, cada uma demarcação e cada um avanço que a gente dá, e mesmo que a gente não dá avanço nenhum, sempre a gente está perdendo um de nós. Por direito que Deus botou aí, a água Deus botou na terra para todos nós. Então, assim, em questão da ida e vinda da comunidade, a gente tem que passar por dentro da Vila Naval. A gente é obrigado a passar por dentro da Vila Naval. Se eu ir do lado de Dona Olinda, eu tenho que passar por dentro da Vila Naval. O Exército começou fazendo um trabalho, a estrada, eles abandonou por causa do muro. Nossa, esse muro, passando de uma BR e pegando outra, tirando todo acesso de água da comunidade, vai ser uma morte total para a comunidade. Então, a gente não é contra o muro, a gente é contra a maneira como está sendo feito. Gente, a gente chama atenção, a justiça, a gente está abandonado pela justiça. A gente chama atenção, quem é o direitos humanos mesmo? O que é o direitos humanos? Porque a gente não conhece os direitos humanos, a gente conhece o direito desumano. Sabe o que é pegar uma mãe, agora a gente está em 2020, no meio do Covid-19, pegar uma mãe, correr mais de 5 quilômetros para poder chegar num local que tenha carro, para poder dar socorro à sua mãe, e quando chega no hospital do subúrbio, a sua mãe está morta. Sabe o que é a pessoa ver outro sendo torturado e não poder fazer nada? Então, dentro do quilombo Rio do Macaco, já teve várias violência em questão das mulheres, em questão das crianças, em questão dos idosos,
A gente, cada vez mais, a gente está sendo torturado, agora é torturado psicologicamente. E se eles pegar a gente na beirada do rio, eles vão matar, eles já fizeram isso aí. E lá no Nina morreu como afogado. E quem sou eu para dizer alguma coisa? A gente não dorme durante a noite. Vocês sabem o que é? Que nunca mais a gente dormir durante a noite, um vigiando o outro, chega, vê qual é o minuto e qual é a hora que a gente vai morrer. É isso que acontece dentro do Quilombo Rio do Macaco. Eles tiraram tudo da gente. Então, a negociação em questão das políticas públicas, as políticas públicas não negociam. A gente não pode permitir negociar as políticas públicas com as nossas vidas, que a água é vida. Água é vida. A água tem que ser uso compartilhado para todos. A gente não quer só o Rio dos Macacos só para a gente, não. A gente quer o Rio dos Macacos, tanto a Marinha usar o Rio dos Macacos, como a comunidade usar o Rio dos Macacos. Essa atuação da Marinha tem sido perversa, pelo que vocês comentam, de fato. É mais do que impedir o acesso à água, é usada a violência para realmente fazer com que essas pessoas não possam ter acesso a esse... Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês, Rose e Dona Olinda, vocês estão fazendo um abaixo-assinado nesse momento, né? E as pessoas podem ajudar, podem inclusive entender melhor essa situação no avaz.org. A gente vai dar o endereço aqui certinho para que todo mundo que quiser entrar possa assinar, possa se comprometer com essa luta com vocês. No avaz.org, a gente vai colocar, já está na tela, vocês têm que procurar por petição em defesa das águas da comunidade remanescente de Quilombo Rio dos Macacos. Tenho certeza que é só jogar no campo de busca Rio dos Macacos que vocês conseguem achar esse abaixo-assinado. Todo mundo que quiser se comprometer, que quiser conhecer melhor essa luta, é só entrar no avaz.org e acessar, então, essa lista, esse abaixo-assinado. Para além disso, agora eu quero chamar um pouquinho da participação da Aline aqui com a gente, a Aline que está representando o Fundo Brasil de Direitos Humanos, para falar sobre a importância dessa luta quilombola aqui no país. A gente tem dados, inclusive, de que o Brasil tem 5.972 localidades quilombolas. Isso é de acordo com o INCRA. De acordo com o CONAC, inclusive, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, existe um registro de mais de 6.300 comunidades quilombolas, e muitas delas nessa luta pela titulação, pelo reconhecimento da terra, né? Fala um pouquinho para a gente sobre a importância dessa luta quilombola dentro de um contexto de luta negra aqui no país, Aline. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu queria primeiro começar agradecendo imensamente a presença da Dona Olinda Oliveira, da Dona Rosimeire dos Santos aqui, contando sobre essa realidade do Rio dos Macacos, né, do Quilombo Rio dos Macacos, e sobre essa luta que essas mulheres têm levado, né, mulheres e homens à frente da comunidade. O Fundo Brasil, nós não temos uma linha de apoio específica para quilombos, mas a gente entende que os quilombos são as nossas organizações primeiras, né, de defesa de direitos humanos do Brasil. E, nesse sentido, a gente tem esses grupos sempre se inscrevendo no nosso edital, e eles são selecionados para o apoio pela relevância e urgência das suas pautas, que são pautas interseccionais. Então, na maioria dos casos, os quilombos estão trazendo para nós questões de direitos humanos ligadas à raça, a gênero, a direito à liberdade de expressão, né, a manifestação de fé de matriz africana, como a Dona Olinda falou mais cedo, e outras abordagens dos direitos humanos, né? A gente entende que hoje os quilombolas, e isso pelo que a gente recebe desses coletivos que vêm pedir para nós apoio para a realização dos seus projetos, que a gente tem pautas importantes como os resgates de formatos ancestrais de organização comunitária, pela própria forma que os quilombolas organizam a propriedade no Brasil. Então, a Dona Rose falava, né, elas não querem um quilombo apenas para elas, mas para uma manutenção de toda a comunidade, inclusive abrem a possibilidade de uma negociação com a Marinha brasileira, mesmo a Marinha sendo extremamente violenta, pensando a prevenção das violências impostas pelo Estado,
ou o enfrentamento das consequências dessas violências. É importante a gente resgatar que o Fundo Brasil valoriza demais esses coletivos que têm pensado soluções para enfrentar violências, inclusive do Estado, comunicação para a defesa de direitos, formação de jovens lideranças, educação popular e entre outras. Né? Ao longo desses 14 anos do Fundo Brasil, nós já apoiamos 44 projetos liderados por quilombolas, né? Em termos monetários, isso dá em torno de mais ou menos um pouquinho mais de 1,5 milhão de reais. E o Quilombo do Rio dos Macacos, que está aqui hoje conosco, foi apoiado no edital Enfrentamento ao Racismo, justamente com um projeto para enfrentamento da criminalização das e dos quilombolas, né? Então, a gente tem valorizado, a gente entende que a pauta quilombola é uma pauta de enfrentamento ao racismo no Brasil. Nós estamos com outro edital aberto, cujo resultado nós vamos divulgar agora, dia 20 de novembro, e a gente aproveita o ensejo e convida as comunidades quilombolas que estejam hoje aqui nos assistindo a também concorrer aos nossos editais. Em dezembro a gente tem um novo edital geral e a gente espera poder apoiar essas comunidades. E eu, pessoalmente, tenho dito que acho que o Quilombo traz para nós uma esperança de vida, outra forma de uso dos recursos naturais, outra forma de pensar propriedade, de pensar organização comunitária. E o Fundo Brasil é uma organização que tem caminhado aí lado a lado com essa luta, ouvindo as comunidades quilombolas e tentando apoiar como a gente pode. A gente sempre passa também o site do Fundo Brasil, que é o fundobrasil.org.br, se vocês quiserem conhecer o trabalho do Fundo Brasil, as pautas que são contempladas com ajuda. Então tá aí já na tela, fundobrasil.org.br. Eu fiz o teste aqui, eu joguei no Google mesmo, Avaz, Rio dos Macacos, e daí vai o primeiro link que aparece já é para o abaixo-assinado. Aqui no abaixo-assinado, inclusive, na petição, tem que vocês já têm 475 pessoas. Olha, aumentou, na verdade. A primeira vez que eu entrei agora estava 468, já tem 475 e rumo a 500. Então, falta bem pouco para 500. Quem quiser pode acessar. Está no nosso chat. Se você está acompanhando pelas redes sociais, no YouTube, está no chat lá o link também direto. É só clicar que você vai direto já para esse link da Avaz, do Rio dos Macacos. E daí é isso, olha, faltam poucos para 500 assinantes. Acho que a gente consegue, de repente, até o final do programa, vamos tentar sim. Dona Olinda, Rose, a gente tem alguns poucos minutinhos para finalizar agora, a gente acaba o programa às 4 horas. Vocês querem deixar algum recado? Eu já agradeço inicialmente muito a participação de vocês, por vocês compartilharem com a gente essa experiência que vocês estão passando, essas angústias pelas quais vocês estão passando. E fica a nossa solidariedade, no que a gente puder ajudar. A TVT, o Bom para Todos, estão abertos aqui, no que for possível ajudar. Vocês querem deixar um recado final? Sim, assim, a gente pede a justiça, porque até agora a gente não descobriu que existe uma lei que os pretos não podem usar água, né? Os pretos é proibido de não ter água. Então, eu peço, assim, a justiça do governo brasileiro que faz a parte deles, porque a gente precisa do uso compartilhado da água. A água é vida, a água é sangue. Assim, água, não existe ninguém, nem bicho, que não sobreviva sem água. Então, o outro pedido é o seguinte: as políticas públicas para dentro da comunidade é super importante. Então, todo o governo do estado da Bahia, o governo federal e o governo municipal tem de fazer a parte deles, porque a gente paga o salário deles para poder trazer as políticas públicas para dentro das comunidades, não só quilombola, como outras. E não precisa documentação nenhuma para provar que a pessoa é quilombola ou não, para poder ter as políticas públicas. E cada vez mais a gente está perdendo pessoas de dentro da comunidade com a falta de políticas públicas. Muito obrigado, cada um de vocês que esteja escutando a gente está num grito de socorro, sabe? Se não fosse essa organização do Fundo Brasil
e do Fundo Ela, que apoia a comunidade, a gente não sabe o que seria de nós, até para ir para a reunião. E o Ministério Público, tanto do Estado da Bahia e o Ministério Público da Sexta Câmara, tem de fazer a parte dele. O Ministério Público da parte da Bahia e a Defensoria Pública diz que eles não estão podendo mais fazer mais nada, e a gente quer uma audiência na ONU, aonde for, que cada um de vocês que esteja escutando a gente, abre a porta, abre uma janela, porque a gente está gritando socorro, e tudo aquilo que eles estão fazendo com a gente no Quilombo Rio do Macaco, vai fazendo em outras comunidades mais, e nosso povo cada vez mais está morrendo. Muito obrigada. Também agradeço ao Fundo Brasil. Certo? Pode falar, dona Linda. Agradeço também a TVT por nos ter convidado e dizer que fazer isso com a comunidade quilombola, seja lá qual for, em qualquer parte do mundo, isso é racismo ambiental, racismo institucional. Então, a gente pede que vocês nos ajudem com campanha, certo? O Fundo dos Direitos Humanos, para que a gente tenha, assim, uma oportunidade de ter o uso, pelo menos, compartilhado da água, para a gente sobreviver e viver, porque a gente quer viver, ter o nosso bem viver, nossa comunidade, onde nós nascemos, onde nós enterramos nossos umbigos, onde todos os nossos avós e bisavós estão enterrados em cemitérios por perto. Então, é o pedido da gente, uso compartilhado da água, certo? Para que a gente viva bem, nossa comunidade. Obrigada, gente. Boa tarde. Foi uma honra ter recebido vocês aqui, viu? Muito obrigada, Rose. Muito obrigada, dona Olinda. A gente continua acompanhando essa situação de perto. Aline, muito obrigada também. A gente agradece sempre o Fundo Brasil por ter viabilizar sempre conversas tão interessantes e de tanta importância aqui para que a gente possa levar para o nosso público aqui no Bom para Todos. Muito obrigada, viu, Aline? Pessoal, a gente agradece. Um beijo grande para vocês, até uma próxima oportunidade. E é isso, uma boa tarde para todos.